Olá, amigos, tudo bem? Bom dia, espero que sim. Hoje é dia 10 de setembro de 2023. Aqui que estão chegando ao nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo. Se inscrevam e dê aquele like e joinha para nos ajudar. Eu sei que a maioria não faz isso. Até hoje eu não entendi porquê, mas enfim. Fiquem à vontade, se principalmente gostarem do que for dito aqui e conversado. Bem, o nosso tema de hoje, desse momento agora, é sobre o espírito. O espírito já, na atualidade, está sendo esquecido. Na verdade, o espiritismo, na época que veio por Allan Kardec, em 1860 e pouco, acho que naquele momento, naquela época, ele tinha uma importância maior, uma relevância, as pessoas se preocupavam, né, em saber do que se tratava os espíritos e tudo mais, e seus fenômenos e acontecimentos. E essa onda durou até alguns anos atrás. De acordo com as descobertas recentes da ciência, a ufologia principalmente, dos planetas, das galáxias, e o homem procurou se dedicar mais à exploração da matéria em si, deixando de lado a essência, né, do espírito, deixando de lado a tentativa de desvendar, né, o que vem a ser o espírito, quais foram os caminhos percorridos e porquê e o propósito disso tudo. Portanto, meus amigos, muitas pessoas que entram no espiritismo, na atualidade, por uma certa curiosidade para entender um pouco mais, e entram em conflito mental, claro, com as informações que temos recebido diariamente, através de todas as mídias, sobre extraterrestres, sobre reptilianos, sobre greys, pleiadianos, os sírios. Só estou comentando aqui alguma Anunnaki, alguns tipos de raças, né, para se podemos afirmar isso, habitantes de outros planetas. E a comparação, a correlação, não digo comparação, a correlação entre eles e nós é sempre colocada de uma forma, ao meu ver, muito mentirosa e enganosa. Porque é sempre colocada que nós estamos sendo subjugados, estamos sendo explorados, né? E justificam que a vida humana, longe de eu discordar, mas discordo do jeito que colocam isso. Mas enfim, que a vida humana foi trazida, a vida humana atual, tá? Os corpos humanos foi trazido ao planeta pelos Anunnakis, que misturaram o DNA deles com os... Alguns já afirmam que foram os seres humanos primitivos, e agora já estão dizendo que já tem uma outra linha de pessoas de raciocínio que misturaram o DNA deles com os lêmures. Então, os lêmures são os nossos ancestrais. E que isso foi feito por 22 raças extraterrestres que misturaram seus DNAs com os DNAs dos lêmures, de cabeça branca, sei lá. Enfim. E tá bom. E tudo isso foi explicado por alguns. Eu assisti um vídeo que a pessoa falava que, inclusive,
havia necessidade de formar esse novo ser, né, ser humano, com esse DNA novo, para permitir a encarnação do espírito nos corpos, que até então o espírito não poderia encarnar no corpo do lêmure. Precisaria que tivesse um DNA compatível para receber a energia do espírito e o espírito poder habitar aqueles corpos ali. Bem, isso é uma visão de alguma dessas pessoas. É complicado? É muito complicado. É muito complicado porque, conforme o livro dos Espíritos fala, das coisas simples, o homem tem uma capacidade incrível de formular teorias, de complicar aquilo que é fácil. Entendeu? É assim que eu vejo. E é uma grande verdade. Por isso muitas pessoas entram no espiritismo e logo depois saem e ficam com as suas cabeças confusas por causa dessas informações, eu diria doidas. Porque quando chega num determinado ponto, eles não conseguem explicar de onde veio a alma e por que a alma tem que passar por esse processo, principalmente pelo processo de subjugação. Essa alma foi criada, eles não sabem por que nem que forma, mas foi por alguém, de alguma forma. E ela foi, o destino dela é ser abusada por outros, ser utilizada, abusada, escorraçada, palavra mais correta, sacaneada, ok? Por aqueles outros que são os criadores dos mundos, segundo eles, os espíritos mais antigos e mais velhos do universo do que nós. Então existe aí uma lei de, não digo uma lei, mas existe aí uma clara evidência de injustiça, de covardia e tudo mais. Mas alguém criou essa alma, que botou ela à disposição do abuso, dos maus tratos, dos seres que se dizem inteligentes, dos seres que se dizem maravilhosos. Não entendo a cabeça dessas pessoas que falam que são seres extremamente bons, maravilhosos, mas criaram um corpo para essa alma ser aprisionada naquela bosta ali e ser abusada sobre todos os aspectos. Na minha visão, isso não é bom, não é maravilhoso, enfim, porque aí não tem justiça. Se nas tuas primeiras vidas essa alma passa por esse abuso, não é verdade? Aí já não consigo ver esses seres como seres bons. Então, eu acho, ao meu ver, que o homem continua inventando histórias absurdas, ao invés de tentarmos descobrir, né, investigar o espírito, que somos nós, não o corpo, tentam justificar os corpos atuais, tentam justificar os pleiadianos, tentam justificar os reptilianos, sempre falando de corpo, de corpo, de corpo, de corpo, esquecendo que ali dentro do corpo tem um espírito, seja ele pleiadiano, seja ele reptiliano, seja ele grey, seja ele o ser humano da Terra, seja ele quem for, ali dentro tem o espírito. Todos os espíritos têm a mesma essência. Todos os espíritos tiveram o mesmo princípio. Se assim não fosse, o universo não teria razão de ser nem motivo. Nada existiria. Concorda comigo? Se tudo tem o mesmo princípio, tudo tem a mesma essência. Se tudo está ligado em tudo, os corpos humanos da atualidade, antigos, os corpos de outros habitantes de outros planetas, pouca importância tem. Querem explorar. Ah, porque nós não somos nada do que dizem que somos, porque ninguém sabe o que somos. Sabe? Quando falam nós, eles se referem aos corpos. Nós não somos corpos. Se nós fôssemos corpos, nós deixaríamos de existir no mesmo momento que o corpo deixa de existir. Não é verdade? Portanto, nós não somos os corpos. Nós somos espíritos. Por que será que aqui estamos?
de onde viemos e para onde iremos, por que certas coisas nos acontecem, aí muitos falam, né? Simplesmente, a lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. Mais uma vez somos castigados. Não é um castigo? Aqui se fez, aqui se paga? Não é uma punição? Não é uma lei do retorno? Pois bem. Aí vem um cara chamado Jesus Cristo e fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Mas ninguém dá importância a isso, sabe por que isso? Ninguém dá importância porque isso vai libertar o espírito desses pensamentos negativos. Aí vem Jesus e fala que devemos não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E essas mesmas pessoas que acreditam nisso e pregam isso, pregam que sim, iremos sofrer o mesmo que fizemos os outros sofrer. É a lei de Talião. Mais uma vez, Moisés vem vencendo, desde a época de Cristo, com as leis estúpidas que ele criou. E dentro do livro dos Espíritos fala-se, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés abriu o caminho. Jesus exemplificou, o Espiritismo dará o cumprimento. Mais uma vez exaltando, ao meu ver, a ignorância que Moisés cometeu, exaltando como maravilhosa. Pois é ela, as leis mosaicas, que dominam o planeta Terra até hoje. E o Espiritismo acha que isso está certo. Quem é espírita vai concordar plenamente. Moisés foi o primeiro médium que o planeta Terra teve. Palavras de Chico Xavier que eu discordo. Claro que eu discordo. Mas Chico Xavier falou que foi o primeiro médium que teve as palavras registradas. Aí sim eu concordo. Sim, ele registrou e traduziu em 10 mandamentos. Segundo a história, lá no Monte Sinai, ele foi inspirado por Deus, coisa absurda. Foi inspirado por algum espírito, claro, evidente, da linhagem dele, da categoria dele, que tinha a visão mais ampla do futuro e dominar aqueles idiotas que somos nós, que viríamos anos e séculos depois e acreditar nisso tudo, que existem pessoas que acreditam nisso até hoje. Nos 10 mandamentos. Eu, pessoalmente, sou espírita e não acredito. No Espiritismo eu falo que são leis imutáveis, eu discordo, claro que eu discordo, plenamente. Porque ali está escrito que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não devemos adorar ninguém debaixo da água, sobre a terra ou no ar, ou em qualquer lugar que não seja Deus. Então, Moisés nos apresenta um Deus vaidoso, mas Jesus nos apresentou um Deus completamente diferente, um Deus de puro amor, um Deus de piedade, compaixão, perdão. Esse foi o Deus que Jesus nos apresentou. Porém, Moisés não nos apresentou um Deus vingativo, olho por olho e dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Quem matar pela espada perecerá. E o Espiritismo acha que isso está correto. Mas não prestaram atenção os espíritas nas verdades que estão misturadas nessas mentiras. Quando Jesus fala, né, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando falou para aquele ser que foi fazer uma oferenda para Deus, no altar, Jesus fala, deixa a tua oferenda aí. E vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e faça a oferenda, colocando Deus em segundo plano. Cuja nossa obrigação primeira não é ficar louvando a Deus, não é ficar bajulando Deus, não é ficar adorando a Deus. Nosso objetivo, nossa obrigação maior é fazermos o melhor para o nosso semelhante, seja ele quem for. Sabe? Nós queremos fazer o melhor para o nosso amigo, para o nosso parente, porque ele posteriormente irá nos reconhecer, deve ser isso.
Mas quantos de nós saímos à rua para ajudar o mendigo que não tem uma casa, que não tem um abrigo? Quantos de nós, ao vermos uma pessoa precisando de alimento, de ajuda, quantos de nós damos o alimento e ajuda para aquele ser? Foi esse Deus que Jesus nos apresentou, um Deus que admira aqueles que fazem pelo seu semelhante, não aqueles que ficam dentro dos centros, das casas espíritas, das igrejas, das casas religiosas, adorando a Deus, reconhecendo a Deus e deixando de fazer o que deve fazer, que é o melhor para o próximo. Meus amigos, os espíritos, nós, já não temos valor algum. Muitos saíram do espiritismo para se entregar à ufologia, esqueceram dos seus princípios, não digo princípios doutrinários, não, digo do seu princípio de vida, de estudar a si mesmo, seu espírito, de onde veio. Se alguém abusou dele indevidamente, foi injustiça. E se há injustiça, então Deus não existe. Esse é o meu recado para vocês. Os corpos que foram, criados, por assim dizer, não são espíritos, são corpos, ferramentas de trabalho, que deixarão de existir em determinada época e determinado tempo. Porém, nós não. Nós prosseguiremos. Viemos de algum lugar, iremos para outros lugares. É isso o mais importante na vida de cada um de nós. Estudarmos e tentarmos sabermos. Por que será, então, que o Criador tenha permitido que os espíritos viessem habitar corpos para serem abusados de uma forma ou de outra por um ser ou por outro? E nisso eu não acredito. Ok? Então fiquem com Deus. Espero que tenham entendido o meu ponto de vista e minha lógica. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e poderão assistir vários vídeos aqui. Nós já fizemos o estudo do Livro dos Espíritos no nosso canal. Essa capa que vocês estão vendo. Nós estamos agora no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos já estudando. Eu não só leio, eu dou minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com aquilo que está escrito, embora eu seja espírita. Então estou dando alguns toques para vocês. E tem muitas outras informações no nosso canal que você com certeza vai encontrar coisa de útil para a sua vida. Ok? Então muito obrigado e até a próxima.